Voltando aqui, que o Felipe travou. Esperar o pessoal voltar. Só pra gente concluir. Estava na live lá, mas o Felipe travou. E aí já tinha menos de um minuto pra acabar. Pronto, ele entrou de novo. Pronto. Ele tá entrando aí. A minha internet que não tá colaborando hoje. E faltava menos de um minuto para terminar, e eu falei, não, vem encerrar, e aí começa uma nova mensagem. A gente foi muito interrompido aí, a internet que não tá... Hoje a gente ligou para reclamar. Então, o que eu tava falando, né? A inconclusão das atividades gera desânimo. Isso na vida como um todo. Ele fala muito sobre isso. Deixa aberto. Então, a vida como um todo, né? Por quê? Porque, de repente, a gente estabelece uma rotina, porque a nossa vida não é só estudar, né? Eu preciso trabalhar, dar aula, eu tenho uma esposa, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que arrumar a casa, sabe? Somos só nós dois, então se a gente não fizer, a gente vai viver no chiqueiro. E aí, isso tudo é importante. Isso tudo é importante, né? Como eu falei, né? Minha esposa está grávida, então ela está em todas aquelas fases possíveis, né? A gente está na fase da falta de paladar. Então quem está cozinhando sou eu. Se eu não cozinhar, a gente não come. Então eu não posso estudar o dia todo. E se de repente a atividade ficar inconclusa, isso vai prejudicar o meu espírito, vamos dizer, a minha resolução de fazer as coisas que precisam ser feitas. Então a atividade ela precisa ser feita na hora que ela deve ser feita e concluída. Então a pilha de louça está lá, não adianta eu lavar metade, porque a outra metade vai ficar. E assim por diante, né? E uma outra coisa importante que ele fala é que a alegria do corpo é a alegria do espírito. A pequena alegria do corpo é a alegria do espírito, e a alegria do espírito, unida à alegria do corpo, traz uma alegria plena. Então, se a gente der ao corpo a dose de descanso necessária, ele vai ficar feliz. E o espírito também vai ficar feliz. O espírito vai fazer a parte dele e o corpo vai fazer a parte dele na atividade do estudo, na atividade de limpeza da casa, ou de um filme, ou de uma aula, ou o que você for fazer. E aí ele fala dessa completude da alegria, da felicidade. Né? Das duas coisas, não pode ser só uma. E isso é muito importante. Se você sente fome, é necessário que você alimente seu corpo. Se você sente sede, é necessário que você hidrate seu corpo. E isso é importante. E aí ele usa e aí aqui eu termino. Ele usa uma frase em latim, né, que quer dizer corpo são, mente sã. Corpo são, mente sã. Então, e ele diz, um corpo doente não vai favorecer uma mente sadia. Se eu estou com dor de cabeça, eu não vou conseguir ler. Se eu estou com dor no corpo, eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. Então eu tenho que cuidar do corpo. Porque quando a gente entra numa vida de estudo, a gente corre o risco de alimentar só o espírito. Só a leitura, achar que vai ler tudo de uma vez e não vai. E tem que ser de forma gradual. Às vezes eu me entristecia no começo, mas hoje não mais, porque eu já entendi que é um processo. Eu passo 2 horas sentado, Dani, eu leio 4, 5 parágrafos de Aristóteles. E não tem problema nenhum. Eu não estou lendo um romance, eu não estou lendo um... A gente tem que ter essa clareza também. O que a gente está estudando? É teologia? É filosofia? É algo denso? Então tenha paciência. Ah, é um romance. Sim, mas é um romance difícil. Gente, não é fácil ler Machado de Assis. Quem disser que é fácil entender Machado de Assis, eu não consigo ler Machado de Assis sem um dicionário do lado. Não tem como. Então, assim, a gente tem que ter muita maturidade, muita clareza. Olha, o meu nível, a humildade.
Ainda não dá para eu chegar no Aristóteles, mas eu leio aqui alguém que falou sobre Aristóteles. Desde que se alguém não seja Tomás de Aquino, ajuda, porque aí você vai estar tanto quanto, né? O nível vai estar mais alto O nível ainda. vai estar, né? Então, assim, é isso. A vontade é muito mais do que isso. A gente está num tempo que, se a gente deixar, a gente passa o dia todo deitado. Sim. O dia todo vendo televisão, vendo canal, vendo Netflix, vendo uma série de coisas, porque é isso que o corpo pede. Ao mesmo tempo que a gente precisa dar o que é necessário ao corpo, a gente precisa tirar o que é vício, o que é preguiça. E ele fala sobre isso. Porque se a gente alimentar a preguiça, quanto mais a gente alimentar, mais ela vai. Então, quanto mais eu durmo, mais vontade eu tenho de dormir. Né? O meu horário assim, de sono, 6 horas para mim é suficiente. Se eu passar disso, parece que um trator passou por cima de mim. E eu não presto para nada o dia todo. Eu faço tudo que eu preciso fazer com a sensação de que eu não vou conseguir terminar, que eu estou cansado, que o corpo todo está doendo. Então, tudo isso é importante. O sono é importante, a quantidade necessária de sono, de passeio num bosque, numa atividade física, né, não tão excessiva. Não recomendo crossfits e adjacentes, né? Quem quer estudar, porque vai afetar, sim, e a gente sabe que afeta, porque quando eu me excedo, eu tento fazer atividade física todo dia, mas quando eu me excedo a ponto de ficar com cansaço extremo, quando eu volto eu não consigo render, não consigo ler, dá vontade de deitar, dá vontade, então isso tem que ser equilibrado também. Então é um livro muito rico, impossível de trabalhar, né, em uma live, o conteúdo todo. Isso aqui seria um curso de educação da vontade, né? E não é só ele, tem muita coisa para se falar. Então, acho que o que a gente podia falar, contribuir, eu sei que ficou meio assim, né? Mas o intuito não era esgotar o livro, nem ir de ponto por ponto no índice, né? É dizer também que nesse momento de pandemia, de isolamento, e tu falaste bem, né? O fato, às vezes a gente se pega muito, né? A gente concorda, a gente não concorda, que absurdo, que não sei o quê. Não, mas qual é o fato? O fato é que a gente está em casa. E vamos trabalhar com o fato. É isso que, de outra forma, ele está dizendo. Para de devaneio, para de ideias infrutíferas. Vamos trabalhar com o que a gente tem? Tudo bem, eu não consigo ainda ler determinado autor, então vamos ler um comentador? Vamos trabalhar o que a gente tem? Eu não consigo ainda estudar 4 horas por dia, né? Uma vez eu vi um conselho de um professor, disse, o que precisa para uma vida acadêmica, para uma vida intelectual? Estude 6 horas por dia. Gente, o pai de família não tem condição de estudar 6 horas por dia. Mas estuda meia hora. Leia sobre a educação dos teus filhos, pelo amor de Deus. Leia sobre a doutrina da igreja, leia a Bíblia Sagrada, leia alguma coisa, faça alguma coisa. Não dá para estudar 6, mas dá para estudar 30 minutos. O que não pode é você não estudar nada. Então, adequar esse autoconhecimento que tu falava. Em última instância, a educação da vontade é um aprimoramento de si mesmo. E aí eu encerro aqui. O autor deixa isso bem claro. A educação da vontade é um aprimoramento de si mesmo. Santo Agostinho chegou ao ponto de dizer, Senhor, tu me apresenta o matrimônio que é belo e é lícito, mas me apresenta coisas melhores. Ele leu Paulo e ele ficou doido. Ele quis ser celibatário. Então, ele estava querendo um aprimoramento do espírito. Ele viveu a vida toda no concubinato. Ou seja, amasiado. Vivia junto, mas não era casado. E quando ele aceitou a verdade, ele se converteu, ele queria algo além do que ele viveu a vida toda, mesmo que fosse lícito o casamento. Então era um aprimoramento de si mesmo. E ele chegou ao nível que chegou. Então é a educação da vontade. Talvez a inclinação maior dele e a vontade dele, imediata, fosse abraçar o que era lícito e maravilhoso, como ele mesmo falou, que era o casamento. Mas depois ele percebeu, nesse aprimoramento de si mesmo, nessa conversão, que aquilo era o melhor a ser feito.
Então, a educação da vontade é isso, é o aprimoramento de si mesmo. Então, a gente precisa saber onde a gente está, com clareza, com humildade, onde a gente quer chegar e se esforçar para aquilo. Se a gente morrer no meio do caminho, a gente tentou e Deus vai ver. E isso é suficiente, porque senão a gente vai morrer de ansiedade, a gente vai morrer de depressão. E, sobretudo, nessa quarentena, eu conversava com a minha irmã, ela falava que minha mãe está lá numa tristeza só, por causa do isolamento. Então, eu disse, não, amanhã eu ligo, faço uma brincadeira com ela e tudo, vou tentar melhorar aí o ânimo dela. Mas se a gente não viver com o que a gente tem, Dani, e se a gente não trabalhar essa vontade para isso, então a gente vai sucumbir à ansiedade, à depressão, a todos os males que uma quarentena dessa pode potencializar. Então a gente se preserva por um lado, né, mas por outro a gente pode ter grandes prejuízos num momento como esse. E a gente precisa estar, e mesmo que seja necessário, as coisas não deixam de acontecer, não se excluem, né? Então o melhoramento de si mesmo é fundamental. Ter essa clareza, né, até onde eu posso ir. E progredindo aos poucos. Não adianta eu querer ler tantas páginas se eu não tenho um hábito de leitura. Eu vou me frustrar. Então, isso é muito importante. O autor é extraordinário. Esse ponto de vista psicológico dele é extraordinário. Então, é isso. Perfeito, Felipe. Muito obrigada. Só acrescentar um negocinho aqui rapidinho. Eu acho que mais importante do que a quantidade de páginas, do que a quantidade de livros que a gente lê, é a constância. Como tudo na vida, ela precisa de ordem e de constância. Então, para a gente manter uma vida intelectual, a gente precisa, de fato, perseverar um pouquinho a cada dia, conhecendo as nossas limitações, conhecendo as nossas inclinações, mas perseverar. E essa perseverança na vida intelectual, ela nos ajuda na vida espiritual, ela nos ajuda em tudo. A gente tende, muitas vezes, quando começa uma caminhada, por exemplo, a gente começa a ordenar nossa vida de oração. E aí a gente consegue manter ali equilíbrio. Mas a gente fica só naquilo, só rezando. Eu tenho toda uma vida, eu preciso ordenar a minha vida dentro da minha casa, cuidando do meu lar. Eu preciso ordenar a minha vida também intelectual, porque ainda que eu não seja, talvez, supondo, não tenha chamado uma vida intelectual, mas eu sou chamada a conhecer a minha fé. Então eu preciso conhecer, eu preciso estudar em menor ou menor grau. E aí, se eu me prendo só à oração, eu deixo de estudar e eu gero uma desordem. Eu preciso cuidar da minha afetividade, eu preciso cuidar da minha sexualidade, eu preciso cuidar de todas as áreas da minha vida, né? Eu preciso manter essa constância e essa ordem. E como eu falava antes, a gente tem a oportunidade, assim, a gente tem um privilégio que é ser iluminado pela graça e ter a graça ao nosso favor. Então, que a gente possa, nesses tempos de pandemia, eu sei que está sendo muito difícil para todo mundo, eu sei que, polêmicas à parte, né, a realidade é como tu falaste, esse é o fato que a gente está vivendo, esse é o nosso hoje. E como que nesse hoje a gente pode aprender a ordenar? Eu acho que muitos de nós fomos confrontados com uma certa desordem, a gente percebeu, e eu falo por mim, minha vida parecia que estava toda ordenada. Quando a quarentena começou, que eu fiquei dentro de casa, e meu Deus, eu tenho que ir trabalhar, porque eu estou trabalhando de home office, eu tenho que cuidar da casa o tempo todo, tenho que cuidar da minha família, tem as outras coisas para fazer, e o mundo todo lá fora um caos. E aí? Então a gente precisa parar, se conhecer, né, e buscar ordenar todas as coisas para Deus e viver o hoje, né? Viver aquilo que a gente tem hoje, dando pequenos passos possíveis. Exatamente. O que é possível fazer hoje? A Kiara falava muito isso. Eu preciso dar pequenos passos possíveis dentro daquilo que é a minha realidade. Então, às vezes, a gente se prende muito assim, a gente vê esses influenciadores digitais e muitos católicos que a gente tem como inspiração e a gente fica, caramba, eu quero chegar no nível dele. Mas e qual é a minha realidade? Qual é o meu passo? Né? Qual é o meu passo a passo? Se adequar à realidade. O intelecto se adequa à realidade. Perfeito. Porque se eu tento mirar, o outro tem que me servir de inspiração, mas eu não posso mirar na vida do outro, porque cada um tem um caminho de santidade, cada um tem um caminho de vida intelectual, vida de estudos.
Então, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu, não sei, o seu grau. A gente também tem que, não se pode ficar acomodado sempre numa leitura muito rasa. A gente tem que ir exercitando, Sim. assim como a gente precisa exercitar Essa o nosso corpo, progressão, a gente precisa progredir, a gente precisa exercitar o nosso cérebro. A gente não pode também se acomodar na vida de oração, não a dá gente tem pra que sempre ler, buscar mais. não dá Mas pra a ler gente conto tem de que fada a ter. vida toda, né? Pois é. E... Mas a gente tem que. Isso foi ótimo. Mas a gente tem que ir buscando se aprimorar, buscando progredir na vida de estudos, buscando progredir na santidade. O Hudson Vitor, ele fala que a busca pela sabedoria, ela está muito atrelada à busca pela santidade, né? Se eu busco a verdade, eu estou buscando a Deus. E não tem sentido se não for assim. Perfeito. Então, que nesse tempo de pandemia, a gente consiga, aproveite essa oportunidade. Querendo ou não, estamos vivendo isso. Independente do que está acontecendo, a gente também não pode se fechar para o mundo lá fora, né, do que tem avançado, das culturas, das agendas aí que tem avançado. A gente tem que estar atento à realidade, Sim. rezar muito por isso. Mas se essa é a realidade que eu estou vivendo, então como que eu posso fazer para ordenar a minha vida hoje, para que assim lá aos poucos eu vá ordenando a cada dia, né? A gente não pode se acostumar numa cultura de caos, nem se pode deixar levar por isso. Mas ao contrário, a gente tem que sair um pouco desse mundo agitado e buscar a calmaria que vem de Deus mesmo, a voz que vem de Deus, a paz que vem de Deus. E com isso ir ordenando, né, cada pequena parte da nossa vida. Não só a vida intelectual, como o Pai Iov se foca aqui no livro, mas também todos os aspectos da nossa vida. E é isso. Sim. Felipe? E tem que estar relacionado. Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? E adequar, como tu falou, né? A gente está num tempo que a educação da vontade se torna essencial, porque tudo mudou, uma reviravolta na nossa vida, né? E assim, a gente a impressão que a gente tinha, pelo menos comigo foi assim, a impressão que eu tinha era que minha vida estava ordenada. Mas quando surgiu o isolamento social, eu percebi que não estava. Porque a minha vida de oração não era mais a mesma. Por conta da rotina que eu tinha, sabe, imprimido na minha vida. Então, ali estava ali consumindo toda a minha, vamos dizer assim, o meu vigor, que eu não estava conseguindo rezar direito. Chegou uma hora que eu digo, não, agora o negócio tem que voltar, eu tenho que rezar, né? Então, e isso vai mudar. Quando a quarentena acabar, muda tudo, sabe? A rotina se reconstrói. Eu costumo dizer que rotina sempre existe. Ela pode ser indisciplinada ou ela pode ser disciplinada, mas ela sempre existe. Se você não tiver horário para dormir e dormir meia-noite, o horário que você dormiu foi meia-noite. E vai afetar o horário que você vai acordar. E vai afetar o horário que você vai tomar café. E vai afetar o horário que você vai estudar. E assim por diante. A rotina, ela sempre existe. Também. Agora, se a gente ordena e disciplina a rotina, aí educa a vontade. A inteligência domina a vontade. A vontade é como se fosse, né, o corpo pedindo, né, a preguiça, pedindo coisas que não vão fazer com que a gente cresça, e a inteligência vem com a rédea e domina aquela vontade que não é. Como eu te falei, eu sou sanguíneo, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Eu estou lendo um livro, surge a ideia de ler o outro, e se eu não tomar cuidado, eu vou levantar para pegar o outro. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho esse caderninho aqui agora na minha mesa de estudo, eu estou aqui no ambiente que eu estudo, e aí eu tenho esse caderninho. Quando surge a ideia, eu anoto aqui, não levanto, eu continuo, persevero no que eu estou fazendo. Depois, no final do dia, eu pego e digo, amanhã eu vou tentar fazer isso aqui, ou quando der. Mas não era o momento de levantar, eu estava aqui estudando, então eu tenho que continuar estudando, né? E assim por diante. Sim. Quando a pandemia acabar, eu não vou fazer o que eu estou fazendo. Eu vou continuar a oração às 4 horas da manhã, às 5 horas eu vou levantar, eu vou tentar estudar um pouco, mas eu não vou poder estudar até às 7.
eu vou ter que estudar de 5 às 6, porque 6 horas eu vou ter que me organizar para sair para o trabalho, para levar minha esposa no trabalho e para ir para o meu. Então, a disciplina que eu tenho hoje, na minha rotina, não vai ser a disciplina que eu vou ter após a pandemia. E eu preciso ser flexível o suficiente, disciplinado o suficiente para mudar a minha rotina. E isso só a educação da vontade vai me dar. Então, é o que tu está falando. O fato é esse, a gente tem que trabalhar com a realidade, com o que a gente tem. Isso é muito importante e ponto. Quando as coisas mudarem, a gente muda, né? Eu lembro que uma das minhas idas ao meu terapeuta para tentar ordenar um pouco essa questão do temperamento é interessante. Eu tenho feito acompanhamento com o Valdo lá da missão, né? E é muito, muito legal, porque tem hora que eu digo assim, não, mas olha, eu não me vejo fazendo isso daqui a tanto tempo. Ele diz, olha, cuidado, não trabalha dessa forma, não trabalha com isso. E se surgir a oportunidade? E se for bom para ti? Se te der outras oportunidades, que seja aquilo que tu deseja. Porque às vezes numa porta que a gente não gostaria de estar, na verdade é um corredor para que a gente gostaria de ter, né? E às vezes a gente se fecha a isso. Então a minha realidade é essa. Chegou uma hora que eu digo, não, eu não aguento mais fazer o que eu estou fazendo. É muito cansativo, é muito isso. Ele disse, vamos lá, ó, pé na realidade. Tu tá prestes a casar, assim, assim, assado. Tu acha que vale a pena abandonar o que tu tem agora, o trabalho que tu tem? Não, vamos lá, vamos continuar. Você não pode fazer isso. Quer dizer, é o que eu li no livro. É o papel do psicólogo, que muitas vezes tem que ser o nosso próprio papel com a gente mesmo. É dar um freio naquilo que vai alimentar a preguiça ou a desistência, o desânimo, e potencializar aquele sentimento que vai ajudar o nosso propósito. Então isso é muito importante. E em síntese, é o melhoramento de si mesmo. A educação da vontade é o melhoramento de si mesmo para tudo que a gente vai fazer na vida. Tudo. Então, se eu tivesse assim, que dar uma dica, é ler esse livro como se você, através desses conselhos, pudesse ordenar a sua vida por completo. E não somente a sua vida de estudo. Como tu falou, né? A virtude da ordem. Realmente ordenar. Ele dá conselhos aqui que se aplicam a diversas pessoas, né? A diversas formas. Quem é que vai dizer o que serve e o que não serve? Você. Então ele te aconselha inúmeras vezes aqui. Mas quem vai saber se isso é autoconhecimento, isso é só a vida de oração que traz. É você se colocar diante de Deus, Senhor, olha, e reconhecer. Eu tenho dificuldade de perseverança, eu tenho dificuldade de disciplina, eu tenho dificuldade de rotina, de ordem, de horário. Não por horário é o meu fim, eu tenho que pôr horário. Então esse conselho aqui vai servir para outro leitor do livro, não para mim. Então a gente não pode ler um livro como se fosse a nossa... A menos que esse livro seja a Bíblia, a gente não pode ler como se fosse ali a nossa salvação. A gente está escutando o autor. Pode ser que o autor nos diga faça todo sentido para a nossa vida. Pode ser que não. Pode ser que faça sentido para a tua vida, Dani. Eu leio um livro e eu digo, eu te conheço, nós somos amigos, e aí eu digo, poxa, se Dani lesse esse livro, ia servir tanto. Pode não servir para mim, mas eu garanto que esse livro serve para você. Se não for para você ordenar a sua vida de estudo, para você ter uma vida intelectual, vai servir para você dormir no horário certo, acordar no horário certo, fazer o que tem que ser feito, não procrastinar e mais, viver na realidade. Não fugir da realidade. Saber que o que você precisa fazer tem que ser feito, e ponto. E que os fatos estão aí. O que eu posso mudar, eu mudo. O que eu não posso, eu não mudo. Sabe, tem coisa que é contingência. Eu ter nascido branco, eu ter cabelo preto, ter nascido do Brasil,
Mas tem coisa que eu posso mudar, e o que eu posso mudar exige disciplina, educação da vontade, exige perseverança, horário, ordem, constância. E isso ele trata muito, constância, tu frisa, né? Constância é fundamental, porque é a constância que produz o hábito. Então, o hábito não é feito de ações isoladas, mas é ações constantes, mínimas. Se eu leio todo dia, é como eu digo para os meus alunos, leia 2 páginas por dia. Parece ridículo, e é. Mas se você conseguir durante um mês ler 2 páginas por dia, em um mês você conseguirá ler 10 páginas por dia. E aí, em 2 meses, 30, 50 páginas, e assim por diante. De repente, o livro de 400 que era impossível se torna possível. Então, o hábito é produzido pela constância, pela ação. Por isso que ele fala aqui dos devaneios, das inúmeras ideias e que não produz nada, estados afetivos, que são mais concretos. E o segundo ponto da reflexão, o segundo passo é o hábito, ou melhor, a ação. A ação é que define o hábito. E o hábito é o que é a virtude. A virtude é um hábito, seja ela qual for, né? Inclusive estudo, como São Tomás de Aquino fala, sobre a estudiosidade, sobre ser uma virtude, né? Então a gente tem cada vez mais a buscar essas virtudes. Então a educação da vontade serve para nós sermos virtuosos. Não serve para a gente estudar, não serve só para eu ser um marido que a minha esposa merece. Não serve só para você ser uma profissional que o direito merece. Ou ser uma cristã que a igreja cristã católica de verdade, que a igreja mereça. Não. Serve para tudo, é como você falou, não adianta eu rezar bem e não fazer nada. Porque aí eu vou viver uma fé desencarnada. Não adianta eu estudar e não dar uma volta, não conviver, não conversar com a minha esposa, não conversar com os meus amigos, não ter experiências concretas, porque não vai adiantar nada. Então eu acho que isso é fundamental, isso é importante. Ter a clareza de ordenar, São Tomás de Aquino fala sobre isso, ordenar todas as coisas, né? Ter os princípios, julgar, né, o que está correto, ordenar todas as coisas mesmo, não é só uma parte, né? Eu costumo dizer assim, que é desejável que se tenha bons advogados, certo? Que saiam das universidades bons advogados, mas que saiam também pessoas com a conduta ilibada. Que assim como o sujeito é bom advogado, é um extraordinário profissional, ele seja um extraordinário pai. Se ele for um cristão católico, ele seja um extraordinário cristão católico. Se ele for não sei, um membro de uma associação, que ele seja um cara honesto, um cara extraordinário no que ele fizer. Então, em todas as áreas. E isso, às vezes, a gente está tão massificado, né, que isso está tão massificado a respeito como é que eu posso dizer, dessa nova, né, era como é que eu posso dizer, eu acho que tava de novo. Felipe? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu acho que tava de novo, hein, Felipe? Tá ajudando muito, não. Saiu. Tentar chamar de novo. Já tá acabando também. Pronto. Adicionar. Pronto. Aguardando. Pronto, é porque o Instagram quer nos expulsar mesmo. Não, já então terminou. É isso, a questão, a gente está no meio aí da auto-performance, né? Que eu costumo dizer que essa nova onda aí, né, de auto-performance, isso não tem nada a ver conosco.
sabe? O católico depende, o cristão depende da graça, não é de si mesmo. Totalmente. A gente tem que entender que a gente não está num neopelagianismo tão combatido nos primeiros séculos. Eu não me salvo por mim mesmo, eu não sou os meus resultados, eu sou em mais semelhança de Deus. Independente do que eu faça e dos meus resultados e da minha, sabe, a virtude não tem nada a ver com isso. O equilíbrio, olha, são todas as áreas da vida. E aí você vai ordenar tudo por você mesmo, você vai ser extraordinário. Cuidado com isso. Né? Por que eu estou falando disso? Porque o autor também fala sobre isso. O autor também fala que a gente precisa ordenar, a gente precisa, mas e a gente precisa também entender que os grandes intelectuais da igreja são grandes santos. Então a gente depende da graça. Santo Agostinho diz que até o desejo dele de pedir perdão vinha de Deus. Que parecia ser dele, não era. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que a educação da vontade é um esforço nosso, sim. A virtude, o hábito é um esforço nosso, sim. Porque eu já passei por algumas experiências de pedir para o meu anjo da guarda me levantar. Daí. Ele me acorda. Mas se eu não quiser levantar, eu não levanto. Então, é claro que tem que ter o meu esforço. Eu desperto, mas se eu não levantar, então ele fez a função dele. Outro dia eu fiz um teste, eu disse, meu anjo, eu estou muito cansado, mas eu tenho um compromisso, eu preciso levantar às 7, me acorda. Eu acordei, eu olhei no relógio, juro, tinha lá 7 horas, em ponto. Só que se eu não levantasse, nada ia acontecer. Então, é claro, tem o nosso esforço? Tem. Tem a nossa educação, a nossa ordem, os nossos horários? Tem. Mas tem a graça de Deus. Então, o que a gente está falando aqui não é ensinando você, por ti mesmo, ordenar todas as coisas. Por ti mesmo, dar um jeito na tua vida em todas as áreas. É contar com a graça de Deus. Com a consciência de que tu não pode só rezar, ou só estudar, ou só trabalhar, e assim por diante. Então, mais ou menos o sentido é isso, né? O sentido é falar de uma forma geral e não em relação ao estudo. E se você não tiver uma vocação intelectual, ainda assim estude, sabe? Outro dia alguém me disse assim, Felipe, na prática tudo é muito diferente. Tu vai ver quando tu for pai, tu acha que só tu lendo... Gente, mas olha só, eu ler sobre paternidade é fundamental, porque eu estou aprendendo sobre a experiência dos outros, e que pode ser a minha. Então, não é que a teoria vai ser desprezada, não é assim que funciona. Então, a gente tem que ter clareza. A gente precisa aprender com quem já passou pelo que a gente está passando. Então, isso também é importante. A gente não pode se fechar numa bolha e achar que agora eu vou, né, ser... que a realidade e o estudo é muito importante. Estudar é fundamental, por mais que você não tenha uma vida intelectual, sabe? Mas você precisa entender a sua fé, você precisa ordenar a sua vida, você precisa de tanta coisa que só o estudo pode te dar, sabe? E todo mundo precisa estudar, todo mundo. Quem trabalha diretamente com conhecimento e quem não trabalha diretamente com conhecimento. O vendedor lá, você pensa que não, mas você vai na rua grande e anda, você acha que o vendedor não tem um método de venda? Tem. E ele passou não sei quantos anos para desenvolver aquilo. E se você vê, tem um que sempre vende mais do que o outro. Por quê? Porque ele estuda o cliente, ele estuda o gosto, ele sabe o que o cliente gosta, qual é o produto. Ele sabe que se ele botar um tipo de produto não vai vender, ou se ele botar um determinado produto em uma determinada época do ano não vende. Ele tem que estudar o público, ele tem que estudar o produto, ele tem que estudar o tempo. Tudo isso. E tudo isso é ordem. Então, isso é um incentivo ao estudo. A gente está falando de educação da vontade para tudo e para o estudo, então serve realmente para o estudo e para
de forma geral, realmente tudo, entendeu? Perfeito. Então é isso. E educar à vontade é, em última análise, um melhoramento de si mesmo. Nunca esqueço isso. É o melhoramento de si mesmo. É fugir, porque a gente, Aristóteles diz isso, né? A gente foge da dor e busca o prazer, foge da dor e busca o prazer. E a gente sempre se torna vicioso. Então, qual é o nosso papel com a educação da vontade? Fazer o caminho contrário. É buscar aquilo que é necessário ser feito e não o que simplesmente é prazeroso. Então, concordando ou não, a gente sabe, e sendo doloroso, sendo incômodo ou não, a gente sabe que tem que ficar em casa. Então, nesse momento, a gente tem que ficar em casa. Então, não é bom, não é legal, é incômodo, é chato, está potencializando depressão em muita gente, mas é o que precisa ser feito. Então, entre comer um prato de salada com frango grelhado e comer uma feijoada, vamos ser sinceros, né? É preferível comer uma feijoada. Mas não dá para comer feijoada todo dia, né? Então, assim, é mais ou menos isso que alguém botou aí, diligência. Exatamente, é isso mesmo. Então, obrigado, Dani. Eu falo demais, desculpa. Felipe, a gente que agradece aqui em nome do Instituto. Muito obrigada pela tua disponibilidade. E desejo aqui, realmente, que todos vocês que nos acompanharam até aqui, os que ainda vão ver, que de fato possam aproveitar esse tempo de quarentena para buscar essa educação da vontade, buscar esse melhoramento de si mesmo, aproveitar para se conhecer, conhecer as nossas inclinações, conhecer os nossos impulsos, trabalhar isso, suplicar o auxílio da graça, aproveitar esse tempo também para buscar nutrir uma vida não só de oração, a vida interior, até porque a gente está afastado dos sacramentos, infelizmente a maioria das cidades estão afastados, então a gente precisa mais do que nunca nutrir nossa vida interior para que a gente consiga perseverar e também nutrir uma vida de estudos, uma vida intelectual, uma vida que nos ajude, que dê as razões da nossa fé, né? Que a gente aprenda as razões da nossa fé, para que não seja só sentimentos e que também não seja razão, mas para que a gente encontre o equilíbrio em absolutamente tudo. E assim a gente consiga ordenar esse tempo, não sucumbir aos agitos do mundo aí fora, não sucumbir ao caos, não sucumbir ao medo, mas de fato mirar no alto, mirar no céu, buscar as coisas do alto e ordenando cada pequena coisa em Cristo, em Deus. Que a gente consiga, nesse tempo de quarentena, fazer desse tempo, já que estamos tendo que passar, querendo ou não, e polêmicas à parte, eu não vou entrar no mérito dessas polêmicas aqui, mas estamos passando, já se estamos passando de uma certa forma, é permissão de Deus. Tudo aquilo que acontece é permissão de Deus e tudo que concorre para o bem, né, daqueles que amam a Deus. Então, Santo Afonso Maria de Ligório, ele fala muito, né, que a gente precisa estar em conformidade à vontade divina. Então, se estamos passando por isso, devemos lutar para sair disso, sim, mas devemos amar essa realidade, ver essa realidade e ordenar ela, para que esse tempo não seja um tempo em vão, para que seja um tempo frutífero para a nossa conversão, para a nossa salvação, para que a gente ajude na salvação das almas, né? E é isso. Muito obrigada, Felipe, muito obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe cada um, que seja um tempo frutífero. Contem aqui conosco com o Instituto. Quem quiser dicas de livro, ajuda para manter essa vida, né, de ter e manter uma vida de estudo, uma vida intelectual, uma vida de oração também. Estamos juntos nessa caminhada rumo ao céu. E é isso. Se quiserem também, podem aí seguir, certo? A gente está tentando entregar um conteúdo aí também no Instagram. Perfeito. Então, relacionado à fé, relacionado à formação humana. Sábado a gente vai ter uma live sobre santidade no matrimônio com o Roberto. Eu vou ainda divulgar o horário, né? O Roberto que com a Raíssa tem nosso matrimônio. O nosso matrimônio, sim, eu tô assim, depois das 10 eu não funciono bem. Quem acorda 4 horas da manhã para chegar até aqui é muita luta. Realmente. E amanhã, né, 4 horas da manhã a gente está de pé para rezar. Então, assim, agradecer, né, podem aí me sigam se quiserem. Eu recentemente comecei um canal no YouTube também. Estou colocando aos poucos os vídeos, né? Lá está a live que eu fiz com o Joel Gracioso,
né, sobre Santo Agostinho, sobre vida Muito interior bom, de Santo Agostinho. E aí, quem quiser pode... Sanguínea é esquecida, a minha irmã aí. É mesmo, eu esqueço de tudo. Então, antes que eu esqueça, deixa eu vender meu peixe. E aí é isso, né? Me sigam aí, tem um canal também bem no começo, uns vídeos ainda mal, né, colocados, mas vai melhorar, certo? Então é isso, conte comigo. Perseverança, constância aí. Claro, claro. Obrigado, Dani. Vamos rezar então, né? Vamos Começamos rezando. Rezar uma Ave Maria, pedir a graça de Deus antes de tudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por intercessão da Virgem de Fátima e São Tomás de Aquino, Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, pessoal. Fiquem com Deus, Deus abençoe e que viva Cristo Rei. Tchau, tchau. Viva Cristo Rei. Salve Maria.